Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas a mais um bate-papo. Prazer ter todas vocês aqui conosco. Aqui em São Paulo e no Sul está geladinho. Eu não sei, acho que para vocês aí no Norte e Nordeste está um calor, graças a Deus. Mas nós tivemos que tirar as blusas de dentro do armário de novo. Mas nós vamos ficar bem aquecidas com mais um bate-papo, com certeza. Então, para começar, nós vamos pedir para uma pessoa orar, Edneia, que vai orar para nós por livre e espontânea pressão. Muito obrigada, Edneia, para a gente começar a nossa aula, por favor. Vamos orar. Querido Pai, bondoso Deus, graças te damos porque tu és digno de toda glória, de toda honra. O Senhor é todo-poderoso, soberano. O Senhor é ciente de tudo, cuida de tudo e de todos. Obrigada, Senhor Deus, pelo teu amor. Obrigada porque nós podemos confiar no Senhor e ficar tranquilas, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Pai, obrigada por mais essa oportunidade de aprender a Tua palavra. Peço que o Senhor abençoe a Mary e que nós possamos aprender e praticar. E obrigada por este momento que o Senhor concede para nós estarmos aqui, porque é o Senhor que deixa a gente viver ou não. Então, obrigada por estarmos aqui, aprendendo mais do Senhor, e também estamos em comunhão, como é gostoso, como é maravilhoso estar em comunhão umas com as outras, encorajando, animando, exortando, orando juntas, louvando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra. Que coisa maravilhosa. Obrigada por este momento, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Muito obrigada, Edneia, muito obrigada. Vou compartilhar aqui. Ups, errado. Muito bem. Então, continuando, meninas, nós estamos no nosso curso, a Oração de Jabes, e ele é baseado no livro de Bruce Wilkinson. Baseado, porque esse rapaz, ele é um cristão, mas ele segue uma denominação, né? Eles têm algumas coisas diferentes, assim, na igreja que ele segue. No entanto, o livro que ele fez, essa Oração de Jabes, é realmente bastante animador e nos faz pensar na oração de uma forma um pouco mais interessante e mais viva. E nós estamos agora entrando na quarta aula que nós estamos falando sobre esse. Tivemos uma introdução e agora nós estamos na quarta aula sobre este livro. É muito, muito bom. Eu quero cantar esse hino com vocês, acredito que a maioria de vocês conhece, e isso tem bastante a ver com a nossa aula de hoje. Então, vamos cantar uma vez. Presta bem atenção, vocês estão vendo uma cruz com o nome de Jesus Cristo. Então, vai prestando atenção, vai olhando, prestando atenção na letra, e durante a aula isso vai fazer bastante sentido. Livre sou, meu Deus me libertou, encontrei Jesus, do qual então eu sou. Jesus por mim os meus pecados carregou, e agora eu canto glória, aleluia. Livre sou, de Cristo revesti, minha alma para Deus, alegre converti, maior prazer nos céus, louvores cantam lá, também eu canto glória, aleluia. Nós somos livres através de Jesus Cristo. E a oração de Jabes nos ajuda a nos livrar de certos... como é que a gente pode falar? De certos vícios, vai?
de oração, de você orar de uma certa forma o tempo inteiro, tudo igual. E a gente quer aprender a aumentar, a ampliar os nossos horizontes em termos de oração. A oração de Jabes é simples. Vamos ler aqui, 1 Crônicas, capítulo 4, versículos de 9 a 10. Até o final do curso vocês já vão decorar. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Oração de Jabes. Parece uma coisa simples, né? Para vocês, eu não sei, que estão vendo agora ou que vão assistir mais tarde, mas não sei se você já teve a curiosidade de abrir o livro em 1 Crônicas. E aí você lê capítulo 2, capítulo 3, nome, capítulo 4, nome, chega o versículo 9, papá. A história de Jabes. Aí versículo 11, nome. Então, o autor que escreveu o livro de 1 Crônicas, ele não parou à toa para falar de Jabes. Porque Jabes deixou um impacto tão grande na vida das pessoas ao seu redor, que quando a pessoa escreveu esse livro, inspirado por Deus, ele falou, mas eu tenho que contar a história de Jabes, é completamente diferente. E é isso que eu quero ensinar a vocês, sobre a história de Jabes. Aí a gente já viu, né, que Jabes significa porque com dor eu dei à luz, e nós já também até dizemos que é interessante não dar esse nome para alguma criança, porque como é que eu vou chegar uma criança e falar assim, com dor eu dei à luz? É meio complicadinho, né? Mas a gente aprendeu nas outras aulas que ele fez uma oração arrematadora, que significa dar acabamento, detalhar, embelezar. A oração dele foi simples, mas foi muito importante. Então, com uma pessoa com nome negativo, que transformou sua vida com uma oração arrematadora e simples. Uma pessoa que fez uma oração com muita fé e com muita coragem. E quais foram as 4 coisas que ele pediu para Deus? Que Deus o abençoasse. A gente teve esse estudo no dia 12 de outubro. Que Deus ampliasse seu território. No dia 20 de outubro, nós estudamos isso. E olha só, hoje, tanadim, que Deus estivesse sempre com ele. E na semana que vem, nós vamos estudar que Deus o tirasse do mal. Parece simples, né? Quando você volta lá na oração, olha lá. Tomara que me abençoes, me alargues as fronteiras, seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Simples. No entanto, nós aprendemos nas últimas 2 lições que não é tão simples assim, que tem muito mais por detrás dessa oração magnífica de Jabes. Então, hoje, nós vamos falar sobre o 3º pedido dele, que Deus estivesse sempre com ele. Salmos 16:8, o salmista diz isso, estou certo que o Senhor está sempre comigo. E ele está. Mas, às vezes, nós temos que pedir. O que está por detrás desse pedido de Jabes? Porque ele pediu para que Deus o abençoasse. Ele pediu para que Deus alargasse o território dele. E agora ele pede que Deus sempre esteja com ele. O que será que ele quis dizer com isso? Quando nós estudamos nas últimas 2 aulas, nós estudamos, uma das coisas que a gente estudou é sobre, primeiro, pedir as bênçãos de Deus, porque Deus abençoa o seu povo. E nós detalhamos bastante sobre isso. E depois nós estudamos no dia 20 de outubro, né, mês passado,
alargar o território, não necessariamente apenas o físico, mas a gente detalhou que, na verdade, o que Jabes estava dizendo é mais ainda, é mais o território espiritual, ou seja, eu estou aqui, Deus, me usa, eu quero ser útil para ti, eu quero que o Senhor use tudo que o Senhor me deu, minha casa, meu carro, minhas roupas, tudo que o Senhor me deu, eu quero que o Senhor use para o seu reino. E aí, depois que vem essa oração poderosa, pronto, a gente já fica assim, ai, 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 ui, ui, o que eu vou fazer? Eu pedi para Deus isso, meu negócio triplicou, as minhas aulas bíblicas estão cada vez maiores, cada vez mais gente pedindo oração, eu estou orando para um monte de gente. Será que eu sou a pessoa ideal para esse ministério? Oi, já começa a ficar, né? A gente fica com o coração palpitando, que a gente não espera essas coisas. A sua vida estava muito boa. Sabadão, domingão, algumas reuniõezinhas e tal. Aí vem a Mary aqui e ensina para vocês oração de Jabes. Aí você fala, bom, então vamos orar, né? E aí você ora com fé e aí Deus responde, né? Aí a gente começa a ficar um pouquinho assustada. Porque quando Deus vai nos usar, quando a gente se compromete para ser usada por Deus, meninas, aguarde, porque ele abre portas para evangelismo, ele, conhecendo o seu coração, ele faz coisas transbordarem na sua vida, e você fala assim, rapaz, como que isso aconteceu? Ah, papai, peraí, eu não sou essa pessoa. Tô com medo, como que eu vou continuar? É interessante que isso está nesse livro. Já se sentiram sem rumo depois de pedir bênçãos espirituais e mais condições territoriais, e agora, depois de alçar um voo espiritual maravilhoso, parece que o ar desapareceu. E nós estamos caindo num desespero de solitário, sabe? Não vou conseguir. Já passou por isso? Porque eu já passei por isso. Várias vezes. Que lá em 2002, eu trabalhava no Aeroporto Internacional de São Paulo, eu estava com um passaporte na mão, eu olhando o passageiro da minha frente, olhando o passaporte, eu lembro que eu fiz essa oração para Deus. Eu falei, eu não quero mais trabalhar fim de semana, feriado, horário louco, eu quero ser útil para ti. E desde então, uma série de eventos foram acontecendo na nossa vida, inclusive de morar fora, nos Estados Unidos, 1 ano, onde ficamos cuidando da minha avó, que tinha Alzheimer. Muitas coisas foram acontecendo, me preparando, a mim, ao meu marido, para a gente ser útil para Deus. Tudo por causa de uma pequena oração que eu fiz há 20 anos atrás. Deus, ele percebe que nosso coração é honesto e sincero a ele, e ele vai nos dar muitas coisas. Mas às vezes a gente fica assim, eu acho que eu pedi demais. Oi, tudo isso daqui que está acontecendo? Não. Aí, nós temos que começar a pensar em uma coisa. E eu quero fazer a pergunta para vocês: o que significa dependência? Aí pode abrir o áudio para falar. Para vocês, o que é depender? Dependência. Para mim, dependência é não conseguir ficar sem alguma coisa ou sem aquela pessoa. Não conseguir ficar, tipo, não conseguir fazer alguma coisa sozinho. Só se for com a ajuda daquela pessoa. Tá, perfeito. Perfeito, André, isso mesmo. Mais alguém? Pode falar, não tenha medo. Dependência. Mas é verdade, André, a gente ficar sem a pessoa, né, você não consegue ficar, isso é dependência. Deixa eu mostrar para vocês o que o dicionário diz. Estado ou qualidade de dependente, subordinação, sujeição, necessidade de proteção, de arrimo. Isso significa dependência.
muito parecido com o que um filho tem com os seus pais. Que a criança sozinha não consegue fazer as coisas. Ela depende dos pais. Quando ela é criança, quando é bebê, ela é dependente dos seus pais. Então, quando eu tenho esse sentimento, parece que eu estou sobrecarregada, ou eu estou cansada, uns sentimentos estranhos, será que eu sou a pessoa? Eu acho que eu não sou a pessoa certa, eu acho que sou a pessoa errada para esse trabalho, não é possível. Não, é muita coisa para mim. O que é esse sentimento que a gente sente? Quando você lê em Colossenses capítulo 1, versículo 16, olha o que o trecho fala, 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Eu gostei muito dessa foto, desses tênisinhos, parece um tênis de criança, porque nós somos como essa criança da foto anterior, segurando na mão de quem? Na mão de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Deus criou tudo, Deus nos criou, Deus deu o filho dele para morrer na cruz por nós. Sozinhas, não somos nada. Só somos alguma coisa através de Deus, quando Deus trabalha através de nós. Essa é a única forma. Então, quando a gente pensa, tem esse sentimento que eu estou perdendo o controle, Já? é exatamente isso que a gente precisa sentir. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro Uma Vida com Propósito, de Rick Ryan. Eu acho que é assim que fala esse nome. A vida cristã não é sobre mim. O que eu faço, o que eu consigo, tudo eu. Não. É sobre o meu próximo. E é sobre aprender a depender exclusivamente de Deus. Aí volta aquela figura que nós vimos antes de uma criança segurando na mão de um adulto. E é nós. Quando Jabes fez essa oração, quando Jabes faz essa oração, o que ele está querendo mostrar para Deus é que ele depende dele, totalmente dele, e de mais ninguém. Eis a frase: sou absolutamente dependente de Deus. Será? Será que realmente eu sou totalmente dependente de Deus? Eu não duvido da sua palavra, eu não venho com dúvidas na minha mente? É algo para nós pensarmos, porque Jabes não teve dúvida. Ele foi muito claro, ele fez os 4 pedidos numa micro-oração e Deus atendeu a sua oração. Eu acho que, às vezes, nós impedimos Deus de trabalhar mais na nossa vida, que quando chega nesse ponto que a gente pediu para Deus para alargar os nossos horizontes, o nosso trabalho, para a gente ser mais útil para a palavra de Deus, às vezes, quando chega nesse ponto e as coisas começam a acontecer, aí eu falo, opa, peraí, eu vou descer desse barquinho, tá muito cheio esse negócio. E você acaba duvidando daquilo que Deus está pondo na sua frente para fazer. Mas tem alguma coisa. 2 Coríntios 3, versículos de 1 a 8. Olha que interessante o versículo 1. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação, ou seja, a pessoa vai ter que fazer uma carta de recomendação para vós ou de recomendação de vós. Vós sois a carta
escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Nossa vida é a carta. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo que habita em nós. Não em tábuas de pedra, como a lei de Moisés, mas as tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Versículo 5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. A gente não tem essa capacidade, mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letra, de novo, não escrito em alguma coisa, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Ele está lembrando, Paulo está lembrando quando Moisés desce do monte, depois de ter recebido os 10 mandamentos, ele brilhava em glória, porque ele esteve presente perto de Deus. Então, se Moisés teve essa glória, essa pequena glória de estar perto de Deus, que era transitória, como não será maior a glória e o ministério do Espírito? Gente, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19, versículos 20, o Espírito de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Então, quando nós pedimos para Deus bênção, para largar os nossos territórios e para que Deus nunca nos largue, não podemos desistir daquilo que a gente pediu. A gente pediu para ser útil para Deus. Vamos em frente. Porque não é nós que estamos trabalhando, é Deus trabalhando através de nós. Nós somos apenas um receptáculo, um veículo, um ser humano sendo usado por Deus. E por isso, nossas roupas, nosso carro, nossa casa, tudo é de Deus, nada é meu. E tudo que eu tenho, a minha vida tem que ser usada por Deus. Então, quando eu peço para Deus, eu quero ser útil, eu tenho que aprender a ser útil dependendo apenas dele. Não é sobre mim. Não é eu que vou brilhar. É Deus que vai brilhar através de mim. Amém. E quando a gente começa a colocar isso na nossa cabeça, aí você respira, você fala, ufa, eu consigo voar de novo. Não está tão difícil assim, porque Deus vai nos ajudando. Ele não vai dar para mim ou para você, que pediu para ser útil para ele, algo que a gente não possa fazer. Óbvio. Mas ele vai colocar na nossa frente oportunidades que ele sabe que a gente pode fazer. E ele sabe que a gente não vai estar sozinho. Tem um corpo de Cristo inteiro. Olha quantas mulheres aqui participando. Tem um corpo gigantesco de Cristo, de mulheres cristãs fiéis a Deus, que estão prontas para trabalhar. E ele vai juntar todo mundo para quê? Para a honra e glória dele. É para isso que nós estamos aqui. Não tem mais nenhuma outra, ou mais nenhum outro porquê. Olha só, tem esse versículo aqui, Josué 4, 24. Já leram? Opa, tem mais um, Isaías 59, 1. Mais um, Atos 11, 21. Qual é uma palavrinha em comum nesses trechos? Já não pode ser Senhor, tá? Porque Senhor está nos 3 trechos. Mas uma palavra em comum que está aí do lado da palavra de Senhor. Já dei uma dica. A mão. Ah, muito bem! Acaba de ganhar um prêmio. Um beijo quando eu te vejo na próxima vez. Vou te cobrar. Mas é isso mesmo, velho. É a mão.
a mão do Senhor, ela não está encolhida, ela é forte, ela estava com nossos irmãos no primeiro século, ela sempre esteve conosco. Olha lá, Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias. Essa mão é Cristo, é o Espírito Santo que está conosco. Nós não estamos sozinhos. Nunca estivemos. Deus sempre está conosco. Hebreus 13, 5. Nunca, jamais te abandonarei. Que vem lá de Deuteronômio. Ele não vai nos abandonar. Ele está conosco. E nós, batizados nas águas, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Não estamos sozinhos. Então, nós temos condições de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Nós temos que ter essa fé que Jabes teve. Que o Senhor que esteja conosco sempre. Ele estará. Não estamos sozinhos nunca, independente do problema que a gente esteja passando. Quando a gente vê esse trecho de Atos 4,13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, intrepidez significa coragem de falar, de ficar em pé, de dizer, como eles dizem como eles vão dizer mais tarde, depois que são presos, né, em Atos capítulo 5, versículo 27, que é melhor, nós temos que obedecer a Deus do que a homens. Eles tinham essa intrepidez, Pedro e João. Pedro, gente, que negou Jesus. Ele teve a intrepidez, ele teve a coragem de falar de Cristo. Foi ele que começou a igreja no primeiro século. Aí tem essa pergunta: será que as pessoas estão vendo Jesus em mim? Com essa intrepidez que Pedro e João tiveram? Porque eu sei que eu não estou sozinha. A mão de Deus está comigo. Será que eu estou realmente dependente de Deus? Assim, eu estou segurando com tudo que eu tenho na mão de Deus, estou falando, Deus, me usa. Eu estou aqui. Usa minha casa, usa meu carro, usa minha vida, meu emprego, usa o meu batom, meu perfume, me usa para ser útil para o seu reino. Esse é um complemento tão rico na oração de Jabes. E quando a gente se põe debaixo das coisas de Deus, ou seja, nos humilhando, porque nós não somos nada, gente, né? Nós somos um pozinho, e do pozinho nós vamos voltar, isso está em Jó, e está lá em Gênesis, ou seja, o que nós somos hoje? Beleza, hoje tem, amanhã não tem mais. Cabelinho, um dia está escuro, outro dia está branco. Tem alguns aqui que nem eu, que tem os cabelinhos brancos, ou seja, as rugas já começam a aparecer, não tem o que fazer. Então, não, isso não é o importante, não é esse físico, a gente tem que cuidar dele para a gente ser mais útil para Deus, óbvio, né? Na medida do possível, tentar cuidar do corpício. Mas não é importante isso, o importante é que eu esteja debaixo da potente mão de Deus. E para que ele me exalte, mas de que forma que ele vai me exaltar? Opa, viva Mary, que poderosa, ulala, olha, Edneia, que poder... Não é que eu vou ser exaltada, não. Eu vou ser exaltada sendo útil para o reino de Deus. Eu não vou estar sentada em trono nenhum, não. Eu vou estar sendo útil para Deus. É esse tipo de exaltação que nós vamos ter. Ser úteis para Deus até o dia que morremos ou Cristo voltar. Asa foi o rei de Israel que fez exatamente ao contrário. Ele não fez esse tipo de oração. Ele não confiou em Deus. Que Deus está sempre vendo tudo que está acontecendo. Ele está olhando tudo. E ele vai parar os olhos deles em cima de mim, de você,
que tem o coração voltado para fazer a vontade dele. Diferente de Asa, que não fez. Asa procurou outras pessoas, outros modos para resolver seus problemas. A desobediência dele foi ter muitas guerras contra ele, que acabou causando doença, que acabou causando a morte dele. Ele não foi nem grande nem pequeno para Deus, em termos, como na linhagem dos reis de Israel. Foi simplesmente uma pessoa conhecida por não obedecer a Deus. Eu acho que não é isso que nós queremos, né? Nós queremos deixar um legado, não que vão lembrar do nosso nome, que há 200 anos, se Deus não voltar, Cristo não voltar, daqui a 200 anos, ninguém vai saber quem a gente é. Nem sei se vai existir esse negócio de computador. Provavelmente vai ser uma tela, assim, diferenciada, no meio do nada, assim. Mas o que nós temos que deixar, o legado, é o que Jabes deixou. Que nós soubemos pedir a Deus para sermos úteis para Ele, para que Ele nos abençoasse, que nós fôssemos úteis, e que a gente soube pedir a Ele para, ó, Deus, não larga na minha mão nunca, esteja sempre aqui do meu ladinho. Nós temos que conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Nós, quando nos batizamos, nós conhecemos isso. E é isso que nós temos que transmitir para as pessoas ao nosso redor. É só isso que nós temos que fazer. Falar de Cristo o tempo inteiro, ser úteis para Deus, não largar da mão de Deus, depender apenas de Deus. É isso que nós temos que fazer. Parece ser simples, mas esse mundo às vezes nos tira, a gente dá umas voltas às vezes. Tem vezes que se não fosse pelos irmãos, a gente acho que não voltava mais para o caminho certo. Glória a Deus pelos irmãos que pegam a gente pelo cangote assim, né? E vem cá, você está indo para o caminho errado. Nós precisamos de gente assim, que nos ajuda a nos manter firmes na palavra de Deus. Portanto, meninas, vamos ler de novo a oração de Jabes. Foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. 1 Crônicas 4, 9 a 10. Que a gente possa aprender com Jabes, fazer uma oração de coragem, de fé, para ser úteis para Deus e nunca separar da mão dele. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Que maravilhosa mensagem, Mary. Nossa, é uma quinta-feira que eu aguardo com muita ansiedade, sabe? Porque realmente é um momento que nos edifica muito e nos leva também às nossas responsabilidades e a consciência que nada é nosso, tudo é do Senhor, nada é meu, mas tudo é nosso, né? Vem de Deus, e aquilo que vem de Deus nós temos que saber usar e dividir. E também a nossa pessoa não é de Deus. Eu gostei muito quando diz nós somos pozinho, porque é isso que eu penso todo o tempo. Eu olho assim e digo, eu sou um pozinho. Quem sou eu para ser desta ou desta forma? Eu sou um pozinho apenas. Eu sou um sopro de vida, né? Então, e isso que nós viemos para servir é exatamente isso. E nós não temos que ter medo, porque Deus nos capacita. É Ele que nos capacita. Quando Ele nos manda, muitas vezes nós podemos dizer, não, mas olha, eu não tenho este dom, eu não tenho essa coragem. Não, vai porque Deus está te mandando, Ele está te capacitando, porque Ele quer que tu vás, né? Então, olha, mensagem perfeita, muito boa. E falando nisso, eu concordo contigo, porque exatamente como eu estou cuidando desse irmão nosso que nós estamos orando,
Então, eu tenho ido muito para o hospital, e então a minha oração sempre, Mary, sempre é a minha oração que eu possa levar o evangelho do Senhor, que a palavra dele sempre esteja na minha boca e que eu consiga transmitir para outras pessoas, não só através da minha boca, mas através da minha vida. E indo lá no hospital, eu consegui um estudo bíblico com uma enfermeira, né? Então, eu fiquei, assim, encantada no sentido do poder de Deus na nossa vida. Ele é muito poderoso. Então, eu disse, olha como que Deus age, é incrível. Ele sempre me botou em lugares, assim, que eu nunca pensei, em lugares, assim, que é interessante. Por exemplo, uma vez eu nadava num lugar e eu disse, não, mas eu vou nadar aqui agora. E ali eu comecei a falar com uma moça que nadava, falando com ela, se converteu, etc. Depois eu fui também, né, para Viamão, tu conhece aqui em Viamão, né? Eu fui para Viamão, uma vez visitar uma amiga que eu nunca, na minha vida, assim, nunca havia visitado, e visitei, e nós começamos a falar em podologia. Eu perguntei, mas aqui não tem podologia, podóloga, né? Ela disse, eu nem sei, porque eu trabalho no centro de Porto Alegre. E eu disse, tá, agora quando eu for embora, eu vou passar com o carro na avenida e vou ver se eu acho uma podóloga. Achei, liguei, marquei para ela numa terça-feira. Aí depois, na terça-feira, ela disse, Mary, eu não vou poder ir. E eu pensei, mas não vou perder essa, então vai eu no lugar, porque estava muito bom o preço. E lá, nesse dia, eu fiquei olhando para uma que estava fazendo a mão, de umas outras, e eu disse, fiquei olhando, eu disse assim, eu quero fazer a mão com aquela pessoa ali. E fui e disse assim, eu quero fazer a mão com ela, mas a agenda dela é muito cheia, só daqui a 2 semanas. Eu digo, beleza, então, mas nós temos essa. Não, eu quero esta, eu disse. E a nossa irmã Helena, ela é nossa irmã, e ali começamos a falar de Jesus, começamos um trabalho na casa dela, a filha dela é esposa do meu filho, então tudo aconteceu. Então, por isso que eu digo, se coloquem na presença de Deus e peça para Ele usar. Ele vai usar, quando tu deseja muito isso, né? Então, olha, caiu assim, maravilhosamente essa mensagem, reforçou, me animou muito mais ainda, sabe? Muito obrigada, que Deus continue te abençoando e que o Espírito Santo possa usar todas nós. Amém. Muito bom. Mais alguém quer comentar? Muito bom seu comentário, Mary. E quando a gente se deixa ser levado, né, por Cristo, olha que interessante. Nossa, é fantástico. Quantas pessoas batizadas? Sim. Viu, Mary? Eu acho que as pessoas têm medo de fazer essa oração assim. É muito comprometedora, né? Você tem que estar realmente preparado, porque a Dalva também já fez uma aula uma vez sempre sobre a oração de Jabes, e foi assim que ela falou. Ela conseguiu falar para bastante pessoas quando ela usou essa oração. E assim, eu vejo assim que dá até um pouco de medo, a gente tem que estar preparado realmente para as fronteiras, tá? Ele vai alargar mesmo, porque oração tem muito poder, né? Deixa eu mostrar meu cabelo aqui, eu tô toda amassada, olha aqui, ó, tá oleoso, cuidando da mãe aqui, eu perdi muito cabelo, eu já tinha pouco, né, muito estresse, e só Deus, né, pra dar vitória aqui. Não vou desligar aqui a câmera. Mas foi muito boa a aula, Mary, Deus abençoe muito grandemente você. Você sabe que nesse horário eu estaria lá na minha mãe, né, no Sim. dela, lá não tem internet, e eu tinha que dedicar todo esse tempo e colocar os 2 na cama com o bebê, 3 anos já que está fazendo isso, então deixei de participar de muita coisa, mas eu estava com ela, falando do amor de Deus por ela, né, que ela é católica, e ela, assim, do jeito dela, ela aceitou Jesus, porque eu falava, orava, né, com ela, e assim, até lá no hospital, como a irmã falou, aí eu também tive a oportunidade de falar com umas pessoas de Jesus, né, então a gente não pode perder tempo mesmo, né. Muito boa aula, Deus abençoe, continue abençoando. Amém, glória a Deus. É verdade, Luiz, vocês acabaram de perder a mãe de vocês e a gente foi testemunha do trabalho de vocês e vocês foram um exemplo, porque em momento algum vocês deixaram de
na igreja, em momento algum vocês deixaram de orar, e isso já é um exemplo para as pessoas ao seu redor, que não conhecem a Deus ou não querem, né? Eles ficam assim, as pessoas ficam espantadas. A gente no velório da mãe da Heloísa, e não, assim, o pessoal triste, chorando, mas ninguém se descabelando, ninguém... É muito diferente quando você vai num velório de pessoas que acreditam em Deus, e a gente tem a oportunidade de testemunhar até no velório, né? Porque Então, as pessoas estão nos outros velórios, assim, ficam assim, ué, estão cantando ali. estão cantando, estão lendo a Bíblia, como assim? Então, Mary, ela tinha muito medo. Minha mãe tinha muito medo de morrer. E eu conversava sempre com ela, assim, mesmo ela com a dificuldade, né? Que ela estava com uma demência, né? Ela estava meio esquecida. Sim. Quando eu falava de Jesus, tinha uns momentos, ela não chegou até Alzheimer, mas como ela tinha micros AVCs, ela foi perdendo neurônios, mas tinha um momento de lucidez. Aí eu falava para ela, mãe, Jesus morreu por nós, a senhora tem que crer. A senhora tem que crer, porque antes ela falava, eu sou batizada já, não posso batizar de novo. Eu falei, mas a senhora tem que acreditar, não tem que ter medo, que quando a senhora partir daqui, né, a gente vai estar melhor do que aqui da terra, não vai ter choro, não vai, né, passei essa serenidade da morte para ela, assim, sabe? E assim, eu creio, eu estou em paz, sabe, Mary? A gente sente falta, tristeza, mas eu estou bem em paz porque a gente cumpriu o nosso papel e a gente Sim. falou o tempo todo. E ela via, né, o tempo todo a gente falando do amor de Deus e de uma nova esperança, né, em Cristo Jesus. Aí eu vejo, não sei se você viu, né, ela linda, parecia que Nossa, estava ela estava linda, 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 com um ar assim de tranquilidade, parece que já acabaram de ver Jesus, obviamente. Eu quero estar assim também quando vier meu momento. Eu achei engraçado você falar, você falou, ficou mais bonita, a gente fica mais bonita depois que morre. Não tem preocupação, né, Luísa? Acabou as preocupações do mundo. Aí é só curtir com Deus a eternidade. Isso não tem, olha, não tem coisa melhor. Todo mundo que foi lá para dar uma força, obrigada. Imagina, é isso. Mais alguém quer comentar? Eu queria comentar, Mari, muito bom el estudio, ¿eh? Esa parte de la dependencia de Dios, yo hallo que es lo que más nos cuesta como cristianos, depender enteramente de Él. Es algo que no entiendo, porque as pessoas ainda, después de tanto tiempo de ficar en la iglesia, siguen duvidando de esa dependencia de Dios, de que solo Él. Muitos falam, ai, que bom, ai, Deus abençoe, mas é verdade você acredita em isso, que foi Deus que fez? Em verdade você acredita de que Ele é que está em controle de tudo? Olha, desde que eu cheguei aqui no Brasil, antes de chegar aqui no Brasil, lá na Venezuela, eu tive que aprender a depender de Deus. Foi muito difícil. E aqui em Brasil ainda mais, porque eu dizia, só tu Deus. Se você tira a eu daqui da Venezuela, você vai dar tudo certo. Eu não vou passar nada ruim por aí. E assim foi. Eu cheguei aqui, uma vez, todo mundo fala, você não sabe o que é emigrar, porque você só saiu de lá e chegou aqui. E eu falei, porque assim eu pedi para Deus. E quando eu também orava, era isso, olha, eu vou a um país onde não é minha língua. Eu pido, por favor, que você dê dom de língua para eu. Eu não fiz curso, não fiz nada. Só assim, pouco a pouco, hein? Glória a Deus. Ainda falta muitas coisas, verdade? E me ha costado muito pregar aqui. Eu sou das mulheres que gosta de pregar muito. E agora essa é minha oração, porque agora vou ter tempo. Deus já arrumou um emprego para mim certo, que eu possa dedicar mais tempo a Ele aqui. Estava orando por isso, já Ele deu isso certo. Agora estou orando para que coloque essas pessoas que Ele já escolheu, que vão ser bautizadas e vão ser añadidas à sua igreja. Sim. Então, Graças a é Deus, muito isso. bom. Amei muito, porque, verdade, essa dependência de Deus, não todo mundo haya isso. E é necessário que nós, como cristãos, todos nós, como cristãos, dependamos diretamente dele só. Era isso. Se você não depende, se você não aprende a depender de Deus, Ingrid, você
nesse momento em que você pediu para Deus, eu quero ser útil, você não depende dele, daqui a pouco você vai começar a ter dúvidas e tudo, porque quando nós decidimos querer ser úteis para Deus, adivinha quem vai querer tirar a gente da igreja? Aquele lá que ninguém gosta. É verdade, é Ele vai verdade. fazer de tudo. Ele vai fazer de tudo. Ele vai, às vezes, até usar pessoas na igreja para nos chatear, ou algum problema no serviço, ou o que for, para que a gente não fique na igreja. Satanás faz de tudo. Mas se a gente realmente agarra na mão de Deus, olha, tem para ninguém. Nós não vamos desviar mesmo, nós vamos seguir em frente até o final. É mesmo. E eu animo a todas minhas irmãs que dependam completamente dele. Sim, Que isso é absoluta certeza que tudo vai ir de boa. sim, com certeza. Exatamente, dependência total. Muito bom, meninas. Oi, Mary, eu gostaria de dizer que a minha prima Hildegard está aqui, ela é nossa irmã e minha prima. Então, hoje ele está aqui também conosco. Que legal! Eu vi o nome, não reconheci, mas seja bem-vinda! Nossa, que bênção! Seja bem-vinda. Obrigada, irmãs. Um prazer estar no meio de vocês. Obrigada. Opa! E quinta-feira que vem estamos de novo, continuando o curso. Tá bom, contem comigo. Ai, Um que prazer, delícia. irmãs. Fiquei muito contente, gostei muito, muito, muito da tua mensagem. E hoje eu estava orando e dizendo, Senhor, como é bom ser dependente do Senhor. Sim. E eu quero ser dependente sempre. Não fazer absolutamente nada que não seja da tua vontade, porque eu dependo de ti para qualquer coisa. Sim. E agora eu chego aqui, essa mensagem maravilhosa. Que bom, uma bênção. Poxa. Glória a Deus. Obrigada, irmã. Que é isso. É Deus, né? O Espírito É Santo Deus. vai unindo a gente, vai colocando a gente no lugar que a gente precisa estar. Verdade. É isso mesmo, é Deus nos usando. Verdade. Maravilha. Não, um prazer. É uma coisa que eu gosto muito. Igual. Eu amo ensinar. Para mim, Sim. é segunda pele, ensinar faz parte. Ah, que beleza. Maravilha. Muito bom. Bom, sim. Opa, fala, Andréia. Eu sempre quis contar um pouco da minha história, né, como cristã, mas como o horário está um pouco avançado, acho que eu vou deixar para um outro dia. Mas se as irmãs tiverem um pouco de paciência, eu posso dar uma resumida. Por favor, dê uma resumida. Então, há 18 anos atrás, né, quando eu mais convertemos, nós passamos um tempo estudando, né, estudando a Bíblia, ali com os irmãos, e no culto, a gente chegava no culto e ficava só observando, né, se entrosando com os irmãos primeiro, e depois, pouco tempo depois, tanto eu como ele, nós falamos assim, o que é que tem aí para ajudar? O que é que tem para fazer? E Deus, assim, fez uma obra maravilhosa, assim, com a gente, com a minha família, que nós passamos alguns anos lá na congregação Aracaju, e meu esposo foi crescendo espiritualmente, assim, na palavra de Deus, e ensinando, né, dando aulas, fazendo pregações, começou a se desenvolver nessa parte, e eu fui me desenvolvendo em outra parte, né, com as irmãs, com as crianças, com várias coisas, né, com várias coisas. Então, depois, nós soubemos de uma congregação em São Cristóvão, que estava precisando de ajuda, e nós fomos para lá, ajudar essa congregação. E nessa época, eu tinha 3 filhos, estava grávida do 4º. E nós pegávamos 2 ônibus
para chegar até lá, e era noite. Então, eram muitas dificuldades, mas nós íamos. 2 filhos dormiam e 2 filhos ficavam acordados na volta. Então, vocês imaginem tudo que nós, né, passamos, mas sempre com muito amor, muito carinho pela obra de Deus. Então, passamos 4 anos nessa outra região e depois nós voltamos para Aracaju. Aí ficamos mais alguns anos lá em Aracaju, sempre trabalhando pelo reino de Deus. E meus filhos já estavam crescidos, né, foram crescendo, e minhas 2 filhas também foram se desenvolvendo, né, se converteram. E hoje, há 3 anos atrás, nós começamos uma congregação num povoado chamado Umbaubá. Estamos lá há 3 anos também trabalhando, e minhas filhas seguiram seguir para fazer missões, né? Está em missões no Rio de Janeiro, e a outra também, no ano que vem, quer ir fazer o AME também para trabalhar com missões. Então, foi algo assim que tem horas que eu paro e penso, digo, Senhor, como assim? Nós, uma família tão humildezinha, que chegou assim, sem saber de nada, e como é que nós hoje estamos trabalhando, né? Minhas filhas com missões, e nós ensinando, assim, a palavra de Deus, né? Trabalhando. Então, quando você se coloca, né, para fazer alguma coisa, então Deus vai dar oportunidade, né? E eu só tenho que agradecer a Deus e esses anos todos por todos os irmãos de todo lugar que tem muito carinho comigo, com minha família, e eu amo todos. Todas vocês eu amo, todos, sem exceção. Deus. Muito bonito que você falou, menina, porque acho que você deve estar. Em primeiro lugar, como assim você tem 4 filhas, filha? Você tem uma cara de menina de 18 anos, pela madrugada, Andréia. Como assim? Muito novinha você, gente, que linda. E eu fico muito feliz que as suas filhas estão no AME, porque eu amo o trabalho do AME. Fantástico o trabalho deles. Então, eu tenho 4 filhos, tenho 2 meninos e 2 meninas. E as 2 meninas se converteram, os 2 meninos ainda não. Mas eu já fiz a minha oração para Deus, que o meu sonho é ver meus 4 filhos convertidos e formados. Que maravilha, graças a Deus. Mas, ó, André, quando você falou que, como assim que Deus está usando uma pessoa simples? Jesus já chamou os simples e letrados e não estudiosos. O único que realmente tinha algum estudo espetacular foi Paulo. E quando você lê lá em Atos capítulo 9, versículo 15, que Jesus falou que ele ia mostrar para Paulo que é sofrer pelo evangelho, rapaz, o bicho sofreu. Então, acho que às vezes é vantagem ser humilde. É verdade. Mas parabéns, viu? Parabéns por ter instruído muito bem os seus filhos nos caminhos do Senhor. Que orgulho, hein? Que delícia. Muito bom, muito bom. Parabéns. E isto mostra... Você tem muitos filhos, meninos pequenininhos, mas, mesmo assim, Deus me dava forças. Sim. E eu era a primeira que acordava no domingo e já saía chamando um, chamando o outro, arrumando um, arrumando o outro, entendeu? Quando o culto era de manhã. E quando o culto era à noite, também era o mesmo esforço, o mesmo sacrifício, tudo por amor à obra de Deus. Amém. Amém. Então, isto é um grande exemplo de dependência de Deus. Sim. Sempre dependendo de Deus, fazia isso, Andréia, porque você tinha certeza que dependia de Deus. Sim. E Deus abençoava, né? É igual a minha história aqui do meu pai, com 9 filhos, que levava todos para a igreja. Quando chovia, pegava estrada de barro, mas quando chegava no asfalto, ela lavava os pés de todos, colocava o sapatinho e ia para a igreja. Então, minha mãe deixou um grande legado do meu pai, e isso mostra para mim a dependência de Deus, porque
como humanos, é muito difícil o que eles faziam, né? Então, graças a Deus por podermos depender de Deus, né? Sim, E nós temos que orar sempre por essa dependência, vigiando em nossas atitudes, em nossas ações, se sim, estamos dependendo de Deus ou não. sim, exato. Mary, é uma bênção, muito obrigada, viu? Deus continue te abençoando. E Amém. todas as quintas estaremos aqui. Positivo. Com a de Deus. Prontas para aprender mais. Positivo. Então, meninas, muito obrigada pela participação de todas. Vou, então, encerrar com uma oração para nós. E agradeço. E quinta-feira estamos aí de novo para continuar esse estudo, aprender sobre o quarto pedido do Jabes. Então, vamos orar, meninas. Grandioso Deus e Pai maravilhoso, muito, muito, muito obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de ensinar a sua palavra, aprender sobre sua palavra. Muito obrigado por essa oração de Jabes que o Senhor deixou na Bíblia para nós, como um alerta de como nós podemos aprender a orar de uma forma um pouco diferente e sermos mais úteis a Ti, Pai. Como isso é importante, como é importante a gente depender de Ti, entregar nossas vidas a Ti, para que possamos ser utilizadas sempre em tudo que o Senhor quer no Seu reino, Pai. Obrigada por cada uma aqui, por aquelas que ainda vão assistir. Abençoe, Pai, a nossa vida, como cristãs, que possamos sempre falar sobre a Sua palavra, ensinar a Sua palavra, aprender a corrigir usando a Sua palavra, de forma que o Senhor seja sempre glorificado em tudo que a gente fizer. Em nome do Seu Filho, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Boa noite, meninas. Amém.